Aí, ó, começou. Ai, na página de novo. Ih, tá com legenda? Tira a legenda. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Para nós é uma alegria estar junto nessa noite, nossa primeira escola bíblica online. Vamos tentar ser bem sucintos, mas ser bem claros, né? Quero agradecer a cada um de vocês que está chegando aí. Convide mais alguém para estar com a gente. Vai ser muito bom. Um tempo da gente se edificar, da gente crescer no conhecimento do Senhor, né? Então, vamos estar junto aí nos próximos minutos, estudando a palavra do Senhor, aprendendo mais sobre o nosso Deus, sobre o seu amor, sobre as suas obras tão maravilhosas, né? Então, nós vamos estar a partir de agora estudando um pouquinho. Antes, eu queria agradecer a cada um que todos esses dias nos incentivou a fazer essa aula ao vivo, né? Que é meio complicado, é tudo meio de improviso, mas a gente vai tentar aí fazer o melhor e que a gente seja edificado, que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, pessoal? Hoje eu queria estar dividindo com vocês um assunto que eu acho muito importante. No princípio lá de Gênesis, a gente não vai trazer nada tão complicado, nada tão complexo, mas eu queria falar com vocês um pouquinho sobre os 3 processos da criação de Deus. Toda a criação de Deus ela vai passar sempre por 3 processos. E dentro desses processos, como que se deu a constituição do homem, como Deus o nosso ser, a nossa estrutura, e a gente vai tentar em poucos minutos alinhavar tudo isso em um único programa aí, vamos dizer assim. Tá bom, pessoal? Vamos junto lá? Então vamos. Bom, se você quiser, antes da gente começar, você depois pode acessar o nosso site, né? missãoquerigma.com.br. Tem bastante coisa legal para você ver, fotos, nossa missão, nossa visão, aquilo que o Senhor tem dado para nós nesse tempo. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Então, como eu disse para vocês, toda a criação, ela passa por 3 processos. O primeiro processo, eu vou sair da frente da lousa aqui, espero que vocês consigam ler, é a geração, ok? Então, tudo foi gerado por Deus, em seu infinito amor, em sua infinita... Tudo isso foi... Tudo que não é criador, toda a criação foi gerado pelo poder da palavra, ok? Então, lá no Gênesis você vai ver lá o haja luz, né? E tudo se fez. O firmamento, as estrelas, a terra, tudo que Deus criou, os animais, tudo, enfim, o universo todo. Então, pelo poder da palavra, todas as coisas foram criadas. E aqui, entenda a palavra, a gente pode falar que ela é o próprio Cristo, né? Quando você vai para o Evangelho de São João, no comecinho lá, fala que no princípio era o verbo, ou era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, né? Se referindo a Jesus Cristo. Então, todas as coisas na criação são geradas e sustentadas pelo poder da palavra, ok? O segundo processo
O primeiro processo, geração. O segundo processo a gente vai chamar de degeneração. Esse segundo processo acontece por causa do pecado, por causa da queda do homem. Então, no início, Deus criou toda uma criação perfeita, em harmonia, e então veio o pecado. Eva e Adão pecaram, caíram, e então por causa desta queda, toda a criação sofreu. Toda a criação começa a se degenerar num processo de corrupção, começa a se corromper, começa a se destruir, ok? Então o segundo processo da criação, e toda ela, isso envolve toda a criação, é o processo da degeneração. É aquilo que foi gerado, começa a se degenerar, começa a se desgastar, começa a se corroer, ok? E por fim, o último processo, e para nós o mais importante, e isso é a mensagem do Evangelho, é a regeneração. Ou seja, tornar a ser como no início, ser regenerado, ok? Esse processo de regeneração, onde as coisas serão redimidas, regeneradas, voltar ao seu estado inicial, só é possível por causa da obra de Jesus Cristo, que a gente chama isso de redenção. Então, por causa da obra de Cristo, toda a criação, isso inclui os homens, será regenerada. Haverá a redenção de toda a criação, como no início, ok? Então, estes são os três processos que a criação passa. Dentro desses três processos, eu queria te chamar um minutinho, dá licença um pouquinho, vou tomar uma água, para a gente entender como que isso se passa dentro da existência humana, ok? Então eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a criação do homem, a geração do homem, sobre a degeneração desse homem, dessa mulher, e sobre a regeneração desse gênero tão importante, homem e mulher, ok? Então vamos lá. Nós vamos tomar como base a constituição do homem, para a gente entender isso. E a gente costuma chamar essa maneira como Deus fez o homem de tricotomia, ou seja, quando Deus fez o homem, criou ele em três partes distintas, ok? Nós somos a soma de três partes. E eu queria tomar como base para essa afirmação o texto que o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e versículo 23. Ele diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele fala, ele deseja, ele faz votos de que sejamos santificados nas três dimensões da existência humana: no espírito, na alma e no corpo, ok? E conservemos essa santificação, essa regeneração, essa redenção até o dia do Senhor Jesus. Eu não quero agora no momento me deter no sentido do texto aqui que ele fala sobre santificação, mas eu queria me deter simplesmente nas três dimensões existenciais do homem a que ele se refere: ao espírito, à alma e ao corpo. Então a gente, lançando mão aqui do primeiro processo da criação, que é a geração, eu queria falar um pouquinho como o homem foi criado nessas três dimensões de existência: espírito, alma e corpo. Bom, se você for lá para o comecinho de Gênesis, ainda no capítulo 1, você vai ver que aparece lá
Pai, Filho e Espírito Santo, tá ali, façamos, né? Pelo poder da palavra, o homem vai ser gerado. Ali no original é Elohim, que é uma pluralidade, né? Um ser plural, falando do nosso Deus. E ali a ordem é: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, o homem ele é gerado a partir da palavra e ele é segundo a imagem e semelhança de Deus. Isso está no capítulo 1 de Gênesis, ok? É importante a gente entender que se o homem é a imagem e semelhança de Deus, precisamos saber qual é a essência de Deus. Então a gente vai lá para o Evangelho de São João, no capítulo 4, e lá você vê Jesus tendo um diálogo com uma mulher samaritana. Em determinada altura dessa conversa, ele revela a essência de Deus para essa mulher. E lá ele diz assim: Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eles estavam discutindo sobre adoração. Okay? Então ali, a parte que nós queremos nos deter nesse momento é a afirmação que Jesus faz, que Deus é Espírito. Ele é de essência espiritual. Ok? Não é visível. Então, a essência do homem, já que ele é a imagem e semelhança de Deus, ele é um ser de essência espiritual. Isso é tão verdade que você percebe que no capítulo, no capítulo 1, o homem ele é gerado à semelhança de Deus. Ele é um ser espiritual, incorpóreo, sem corpo. A questão é que tudo que Deus faz tem propósito, né? E então esse homem agora vai habitar num planeta, aqui nesse lugar, aqui na Terra. Então ele precisa, para interagir nesse planeta com o mundo físico, ele precisa ter um corpo, ok? Então só no capítulo 2 de Gênesis que Deus dá um corpo a esse homem que é um ser espiritual, ok? Então tá lá, formou do pó da terra, ou seja, deu forma, pegou um pouco de barro e deu forma a algo que não tinha forma, era só essência. Ok? Então agora o homem, gente alto, gente baixo, gente gordinho, gente magricelo, mas é a beleza da diversidade de Deus isso aí. Então o homem ele é um ser espiritual, um corpo, ok? O problema é que se só tem um corpo e o homem é um ser espiritual, a imagem e semelhança de Deus, fica um monte de robozinho, né? Tudo igual. Então diz que Deus sopra nesse homem o fôlego de vida e faz dele alma vivente, ou seja, diferencia um do outro. A alma é o que diferencia a minha existência da tua existência. Na alma está a personalidade, está o temperamento. É nessa área da existência do homem que existe a diferença, a pluralidade, que existe o domínio de existência. É a alma que me faz pensar diferente de você, sentir diferente de você, perceber o mundo, ver o mundo diferente de você. É na alma que a gente recebe lembranças, informações e que determinam a nossa personalidade, o nosso temperamento. Um é mais extrovertido, outro é mais introvertido. É nessa área. Então isso nos diferencia um dos outros. Então o homem é um ser espiritual dentro de um tabernáculo, de uma casa, de um frasco de barro, não é? E tem uma alma que difere, e isso faz com que um seja diferente do outro, né? Então essa é uma afirmação que vai de encontro ao que o apóstolo Paulo disse aqui aos Tessalonicenses, né? O homem ele é espírito, alma e corpo. Dentro da geração, Deus fez ele dessa forma. Então Deus fez um homem espiritual, e no grego, né? Eu gosto sempre de colocar a palavra grega e a palavra hebraica para
mostrar que tanto no Velho Testamento, que foi escrito a maioria dele no hebraico, e no Novo Testamento no grego, é o mesmo sentido, não perde o princípio, não perde o valor, não é? Então, o homem tem uma parte da sua existência como espírito, que no grego é o pneuma, né? No hebraico, ruá, que a gente também chama de vida zoe, ou vida de Deus, ok? E depois, ele tem a alma, que é a nossa psique, né? No hebraico, nefesh, que é a vida psique. Eu gosto sempre de citar esse texto para diferenciar aquilo que a gente entrega e aquilo que a gente renuncia. Muitos de vocês, às vezes, estão lendo a Bíblia e vocês vão lá para Mateus 16 e Jesus fala assim, olha, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la, mas quem perdê-la, achá-la. O versículo anterior, Jesus se refere à renúncia. Então, que tipo de vida que ele está falando? Ele está falando da vida zoe, da vida psique ou da vida física? Ele está falando da vida psique. Ele fala de renunciar às vontades, os desejos, aquilo que a natureza humana deseja e que se opõe à vontade de Deus. Então, é isso que ele está falando. Quem renuncia, quem perde essa vida, ganha a vida. É isso que ele está dizendo. Ele não está falando de você se matar, de você se suicidar, perder a vida física, a vida bio, né? Então, o ser humano foi gerado espírito, alma e corpo, soma, ou vida bio, vida física, ok? Então, nós somos a soma dessas três dimensões de existência. Isso é muito importante para a gente entender como que nós somos resgatados por Deus, como nós somos alcançados em todas essas dimensões da nossa existência. Então, o homem foi gerado, tricotou alma e corpo. Lembrando que dessas três partes do homem, essas três vidas, assim se a gente pode chamar, duas são imateriais, que é o espírito e a alma. A gente não vê, né? A gente não pode tocar, mas a gente pode perceber no temperamento, a gente pode perceber. E uma é a que a gente pode tocar, ver, que é a parte física, que interage com aquilo que é material. É importante a gente entender que se a parte corporal a gente pode interagir com o mundo físico, a parte de alma, psique, é a parte que a gente interage, que a gente comunica a nossa humanidade com o outro, ok? E por fim, a parte espiritual, ou a vida zoe, é aquilo que a gente conecta-se, que é onde a gente se conecta com Deus, né? Então conecta-se com Deus no espírito, com a humanidade na alma e com o que é material no corpo, ok? Então, esse é o processo de geração dentro da constituição da geração do homem, ok? Vamos para a segunda etapa aqui. Se o homem foi gerado pela palavra, ele, por causa do pecado, ele caiu, ele foi degenerado. E isso acontece nessas três dimensões da existência humana também, ok? Quando o homem caiu, essas três partes que fazem o todo, que fazem o homem, elas perderam a harmonia, ok? Então a primeira coisa que se percebe é que agora o homem, ele morre. Vamos começar aqui pela parte física, pelo corpo. Agora ele se cansa, fica doente, ok? Enfim, ele perde a imortalidade. Então essa é a primeira consequência na vida bio, na vida física do homem. A queda trouxe na alma do homem também consequências.
E você vê lá em Gênesis que a primeira consequência é que quando Deus aparece no jardim procurando por Adão e Eva, eles têm medo, eles têm culpa, eles têm vergonha e eles vão se esconder. Então tudo aquilo que aprisiona a alma começa a tomar conta da existência humana. O medo, a culpa, a baixa estima, o ódio, a revolta. Coisas começam a ser geradas a partir da queda na alma, na psique do homem, na sua vontade, nas suas lembranças, nas suas memórias, nas suas decisões. Todas elas começam a ser afetadas por causa do pecado, ok? E a mais importante e mais terrível consequência acontece na vida do espírito, na parte que se conecta a Deus. Porque quando o homem peca, o seu espírito, a vida Zoe, ela morre, ou seja, ela se apaga, é uma lamparina que se apaga e o homem perde a sua relação para com Deus. Então, o homem passa a ser um homem que a Bíblia chama de homem natural. Essa parte da existência dele, a parte espírito, fica apagada, separada de Deus, ok? Então ele passa a ser um homem que tem conexão com a humanidade e conexão com o mundo físico, mas perde o canal de comunicação para com Deus. Ele está morto espiritualmente por causa do pecado, ok? E aqui é importante a gente entender que sempre que a Bíblia se refere à morte, nunca é no sentido de aniquilação, deixar de existir. Morte é uma palavra grega, thanatos, né? Ou eigeró, que significa separação, rompimento. Então, basicamente, quando vem o pecado e ele domina sobre o homem, e o homem tem contato com esse pecado, ele é desligado da comunhão com Deus, ele está separado de Deus, ele está morto espiritualmente, ok? Então ele passa, em vez de ser um homem espiritual, com as 3 dimensões da existência atuante, funcionando, só fica 2 dimensões da existência funcionando. E isso é a causa do pecado. Isso a gente chama esse processo de perda, de consequências, de degeneração, ok? E eu queria trazer o último tópico, e ele que é o que faz todo sentido da gente estar aqui nessa noite, é falar sobre o último processo da criação, que é a regeneração. E ele só é possível por causa da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Esse evento, ele marca, ele divide a história entre a desesperança e o futuro com esperança, e o futuro glorioso, né? Então a gente vai para esse último processo da criação, que é a regeneração por causa da obra redentora de Jesus. E ele começa na vida do homem e da mulher. Você imagine o homem carnal, que está aqui só com alma e corpo funcionando aqui, essas 2 dimensões da existência. E então ele tem um encontro com Cristo. E então o espírito que está apagado, separado de Deus, morto, ou seja, separado, nunca aniquilado, ele vai voltar a conectar-se com Deus. É isso que Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 2, versículo 11, ele diz: estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele nos vivificou. Ou seja, trouxe vida novamente a uma dimensão da existência humana que estava desligada, aquela que conecta a Deus. Então agora nós estamos conectados a Deus de novo. Então passamos a ser homem espiritual, como a Bíblia chama. O Espírito de Deus começa então a comunicar-se novamente com o Espírito do homem. E isso está registrado, eu anotei aqui, em Romanos, no capítulo 8, versículo 16,
que diz que então, no processo de regeneração, essa conexão entre o espírito do homem e o espírito de Deus, ela volta a funcionar. Então está escrito lá, o próprio espírito, aqui em letra maiúscula, se referindo ao espírito de Deus, testifica, algumas traduções diz testemunha, ao nosso espírito, que somos filhos de Deus. Então, existe uma conexão que traz certeza, que traz um sentimento de filiação. Então você se sente conectado a Deus, você se sente ligado a Ele novamente, porque há um testemunho, há uma verdade que só é comunicada de Deus para o espírito do homem. Não é nenhuma outra fonte externa, ok? Não é um convencimento externo, não é um convencimento a nível de argumento lógico da mente. Não, é algo conectado daquilo que não se vê, daquilo que não se pode mensurar. É o Espírito de Deus falando, ministrando diretamente ao espírito do homem. Então, a obra da regeneração começa no espírito do homem, ao que a gente chamamos, quando o espírito vivifica o espírito do homem morto, de novo nascimento, ou seja, ser nascido agora da água e do espírito, ser nascido da palavra e do espírito, ok? Então a obra de regeneração começa vivificando o espírito do homem que está desligado, que está morto, afastado, separado de Deus. E essa obra da regeneração ela é maravilhosa, porque quando encontramos com Jesus e recebemos essa certeza e novamente estamos ligados a Deus, se nós dissemos agora que estamos santificados no Espírito e Ele agora é o nosso Salvador, Ele tem nos salvado, né? Nos livrado da condenação e da morte eterna, Ele avança para uma segunda dimensão da existência do homem, que é a alma. E aqui, mais do que Jesus Cristo ser o Salvador, Ele passa a ser Senhor, Ele passa a governar sobre a alma, sobre as memórias, sobre as lembranças, sobre as vontades. Então agora o homem começa a ser habilitado e capacitado para receber coisas no espírito, e mesmo tempo que ele está sendo bombardeado por coisas da carne, ele consegue dentro ali na sua mente lutar, né? O espírito e as coisas da natureza humana começam a lutar entre si, mas ele consegue ser habilitado e capacitado pelo Espírito Santo para vencer. Então o homem, ele passa a ser controlado pelo Espírito Santo na sua mente, nos seus pensamentos, nas suas vontades, nos seus desejos. Ele começa a vencer o mundo, começa a vencer a carne, começa a vencer as concupiscências, ou seja, os desejos, as paixões dos olhos, enfim, da vida. Então ele começa a ser governado na sua alma pelo Espírito Santo. É alguém que agora consegue ter domínio próprio. Ele consegue dizer não. Ele não é alguém controlado, manipulado. E é nesse ponto que a Bíblia diz que o pecado não tem domínio sobre vós, sobre aqueles que são nascidos de novo. Quando a salvação recebida no Espírito começa a migrar para as outras partes da existência humana, para a alma desse homem, para as memórias, para as vontades, para as decisões, para as lembranças. Então, a regeneração começa a se manifestar na redenção da alma dessa pessoa, nas emoções, na cura. Há quem chama isso de cura, de libertação, mas enfim, o nome não importa. O que importa é que você, como nós lemos no princípio, você é santificado no Espírito. Depois, o segundo passo, você é santificado na mente, na alma, na psique. E por fim, a santificação chega ao corpo, ok? Porque o corpo ele é dominado pela sua mente, pelas suas emoções, ok? Então, quando você tem domínio de existência, quando você tem domínio próprio e o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, se manifesta na tua alma,
nos teus pensamentos, isso acaba por transbordar para o corpo. E você começa a se santificar no corpo, nos membros, a fugir das obras da carne, que são várias lá. A Bíblia fala de prostituição, fornicação, bebedeiras, enfim. Você começa no seu corpo consagrar-se todo o seu ser, ter ele todo separado para Deus, né? O apóstolo Paulo, falando sobre a santificação do corpo, ele fala que lá em 1 Coríntios 9, 27, ele fala: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Então ele começa a dizer que quando eu tenho domínio próprio, domínio de existência, que eu sou capacitado pelo Espírito Santo na minha alma, eu consigo, de certa forma, me disciplinar no corpo, ok? Eu consigo me disciplinar quanto aos desejos carnais, quanto à gula, quanto aos pecados sexuais, aos pecados dos olhos, enfim, eu consigo me santificar em um todo para Deus. É importante dizer que, tirando aqui a santificação do Espírito, que é um processo que você recebe vida imediatamente, instantaneamente, tanto a santificação da alma como do corpo, ela é processual, ela é gradual. Nós vamos sendo limpos todos os dias pela palavra. O Espírito Santo vai trazendo luz à nossa mente. Conforme vamos recebendo a palavra, vamos sendo alimentados, vamos sendo nutridos, nós vamos crescendo em amor, crescendo em graça, crescendo em conhecimento e passamos a experimentar a vida de Deus no Espírito, na alma e no corpo. Então, é processual, não tem uma mágica, não tem um processo, não tem um ritual, ok? É a libertação, a cura de tudo aquilo que veio por causa da degeneração, por causa do pecado, os nossos traumas, as nossas sequelas, elas vão sendo curadas à medida que nós vamos sendo limpos pela palavra, que nós vamos sendo santificados pela palavra, que nós vamos nos aproximando, e nós vamos tendo maior conhecimento de quem é Deus e de quem nós somos. Então a revelação, o conhecimento da verdade traz libertação, ok? Então nós vamos sendo limpos pela palavra, então nós conseguimos chegar a um fim de um processo, e esse é o propósito, em que nós somos santificados. Acontece a redenção plena, completa do homem, no espírito, na alma e no corpo, ok? E é importante a gente finalizar falando sobre a santificação do corpo, porque eu acho isso maravilhoso. A santificação do corpo, queridos, ela termina com um processo que a gente chama de glorificação. O que é isso? A gente passa toda a existência se separando para Deus, sendo santificado, aperfeiçoado pelo Senhor, mas existe aquele momento que é a santificação final. É quando alguém morre, acontece a morte física. E aqui eu repito, morte nunca é deixar de existir, é separação. No caso da morte física, queridos, o que é a morte física? É a cessação da vida física, é a separação da parte material das partes imateriais, ou seja, é a separação do corpo que se separa da alma e do espírito, ok? Então quando alguém morre, para o caixão ali, para a sepultura vai o corpo, e a alma e o espírito se separam da parte física. Isso é morte física, é a morte esperando ressurreição, ok? Então, o processo de glorificação é um processo que vem depois. É a ressurreição. Quando a Bíblia relata que nós ressurgiremos das nossas sepulturas, ok? Aqueles que não estiverem vivos na vinda do Senhor, aqueles que estiverem vivos na vinda do Senhor, serão transformados. Mas os que tiverem morrido no Senhor, dormido no Senhor, estarão só separados do mundo físico, da vida física. Eles vão ressurgir com corpos glorificados. O que é isso? A primeira coisa que a gente tem que entender
é que existirão dois tipos de ressurreição. Os ímpios ressurgirão com corpos imortais também, porém serão preparados para uma segunda morte, que é uma separação eterna de Deus. Ok? Já os justos, voltando aqui, e os ímpios ressuscitarão com corpos imortais, porém não glorificados, inglórios. Os santos, aqueles que dormiram no Senhor, ressuscitarão com corpos glorificados, ok? Ressuscitarão para a vida. Aqui eu queria fazer uma distinção e explicar qual o propósito de santificar o espírito, a alma e o corpo. Por que o corpo? Porque o corpo da ressurreição, tem gente que pensa que você vai ter um outro corpo. Na verdade, ressurreição não é receber um outro corpo. Ressurreição se refere a revestimento. É o mesmo corpo, mortal, terreno, corruptível, ser revestido de eternidade, de imortalidade, de incorruptibilidade. É o inglório ser revestido de glória. Ok? Então, ressurreição basicamente é revestimento. Quando você ressuscitar, você que vai dormir no Senhor, ou se você na vinda do Senhor estiver vivo, seu corpo for transformado, não é um outro corpo que você vai ter, é o mesmo corpo glorificado. O corpo do sofrimento é o mesmo corpo da glorificação. O corpo que padece por Cristo é o corpo que será glorificado por causa, vai receber a retribuição por causa do sofrimento. O sofrimento traz glorificação. Padecer por Cristo traz glorificação, é o mesmo corpo. Quando Jesus ressuscitou, ele aparece para os discípulos e um deles lá, o Tomé, não creu que ele havia ressuscitado. Então ele mostra as mãos e fala: ó Tomé, toca aqui, ó, olha os furos nas minhas mãos. Ele ressuscita com o mesmo corpo, porém um corpo glorificado. Agora ele atravessa a parede, ele aparece, desaparece na frente dos discípulos, ok? Ele começa a ter capacidade e atributos que o corpo natural terreno, do homem natural terreno, é limitado, não consegue. Mas ele ressuscita com o mesmo corpo da morte, porém um corpo glorificado. Quando você vai para o profeta Zacarias, falando do retorno de Jesus, quando ele voltar a Israel, diz que ele vai mostrar as mãos e vão perguntar: o que são essas mãos? Ele vai dizer: essas são as feridas que sofri na casa dos meus amigos, ok? Então, o corpo da ressurreição não é um corpo diferente, é o mesmo corpo glorificado. Então eu sempre brinco, se você é feinho, é o mesmo corpo, mas você vai ficar bonito, corpo glorificado. Amém? Então, não é um corpo diferente. Você pode me perguntar: mas e quem morreu pelo fogo? Quem morreu cremado? Quem morreu... Enfim. Em Apocalipse, eu anotei aqui, Apocalipse, no capítulo 20, versículo 13, falando do final de todas as coisas, a redenção de todas as coisas, fala assim: e deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno, algumas bíblias diz o Hades, deram os mortos que neles havia. Então perceba, por ocasião da ressurreição dos mortos, não importa do que o cara morreu, se morreu afogado, se morreu queimado, a sepultura, o Hades, o inferno, vai ter que dar o corpo da ressurreição. Não existe. Ok, gente? Isso é muito importante. E a gente tem até alguns assuntos que a gente podia discutir. Lá em Judas fala de uma disputa de anjos com Satanás pelo corpo de Moisés. Por que a disputa por um corpo morto, não é? Porque não existe ressurreição sem corpo, ok? Então é o mesmo corpo. O corpo hoje que sofre dores, que sofre todo tipo de padecimento,
é o mesmo corpo que será redimido. A regeneração acontece no espírito, na alma e no corpo, ok? Então a obra redentora de Cristo, ela é completa. Ela é completa. Não fica nada por fazer. E por fim, a obra da regeneração, na glorificação, ela contempla algo muito bonito, que é, a partir do momento que o corpo é glorificado, existem os galardões pelas obras, ok? Daqueles que morreram em Cristo, que trabalharam no reino, ok? Que levaram a boa semente, a semente do Evangelho, ok? Que levaram consolo, conforto, esperança para as pessoas. Receberá aqueles que ministraram os seus dons, né, os seus ministérios, eles receberão galardões, receberão honrarias. E como é o critério usado? O critério usado é o que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, que ele diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, o corpo que usamos para caminhar, para orar, para jejuar, para disciplinar, a voz, o choro, as lágrimas, tudo aquilo que usamos em prol do reino, em prol de vidas, tudo isso será premiado, tudo aquilo que fizemos através do corpo, por meio do corpo. Então é muito importante a santificação do corpo. Então alguém dizer assim, não, Deus quer só o coração. Não, Ele te quer por inteiro, em todas as 3 dimensões da tua existência, o espírito, a alma e o corpo. Que todo o teu ser, na plenitude, seja consagrado a Deus, ok? Porque Ele que te gerou, mesmo havendo todo o processo de degeneração por causa do pecado, nós recebemos novamente uma nova natureza, ok? E eu gosto sempre e eu queria terminar com isso, como eu sei que eu estou dentro do processo, nessa terceira fase do processo da redenção aqui, de regeneração, como eu sei que eu sou participante disso? Se eu peco, se eu tenho pensamentos dúbios, como eu sei? Eu vou te dar um exemplo. Você vai ver uma lama e lá tem uma ovelha e um porco na mesma lama. Eles estão na mesma sujeira, na mesma lama, cometendo o mesmo pecado. Mas um é uma ovelha, o outro é um porco. O que diferencia um do outro? Estão no mesmo pecado, estão na mesma sujeira. O que diferencia um do outro? A natureza. Enquanto que o porco rola naquela lama, chafurda naquela lama, e aquilo é um verdadeiro festival, é uma maravilha para o porco, a ovelha está na mesma lama, mas ela chora, porque aquela sujeira, aquele ambiente, viola a sua natureza. Quando nós somos nascidos de novo, nós não deixamos de pecar. Nós não vivemos na prática do pecado. O pecado não é o normal, é a exceção, é o acidente. Mas nós pecamos, nós caímos. O que nos diferencia de quem não nasceu de novo é que isso viola a nossa natureza. O Espírito Santo nos incomoda. Não é que alguém fala, não é uma regra humana. É porque o Espírito Santo agora tem conexão com o nosso espírito. E a gente se sente mal. E a gente vai diante de Deus, diante do Pai, e confessa. Então a gente sente perdão, a gente sente alívio, a gente sente paz, a gente sente Deus presente, a gente está conectado com o céu. A nossa nova natureza faz com que a gente se incomode. Como eu sei, se eu estou na graça, se eu nasci de novo, se eu estou dentro do processo de regeneração, se eu peco, isso não me incomoda. Se eu caio e sequer percebo, se a voz do Espírito não fala no meu interior,
Hoje é dia, né? De se aproximar, de se abrir para um Deus que sonha em resgatar o homem e a mulher na sua plenitude, no seu espírito, na sua alma, no seu corpo. E que tenhamos saúde e vida em abundância no Senhor. Amém? Era essa as considerações que eu queria trazer para você hoje nessa noite. Espero que tenha sido um tempo feliz para você, que tenha sido edificante, que de alguma forma o Espírito Santo tenha te tocado e que você possa hoje glorificar a Deus por uma obra tão linda, tão completa, a maior expressão de amor. A morte de Cristo nos propicia redenção completa no espírito, na alma e no corpo. Tá bom, pessoal? Se você quiser deixar o seu comentário, a sua curtida aí, vai ser muito bem-vindo. Que Deus te abençoe. E se Deus permitir, na próxima sexta-feira a gente vai para mais um tempo de estudo e a gente vai continuar falando sobre essa criação de Deus tão maravilhosa e a obra, o propósito, o sonho dele para cada um de nós nesse tempo. Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima noite. Amém, gente? Deus abençoe.